Bom, confira aqui. Você está prestes a descobrir o que existe sob a superfície de cada planeta do Sistema Solar. Entre na sua espaçonave equipada com a maior broca que pode imaginar e pronto! Começamos com Mercúrio. É o mais próximo do Sol. À primeira vista, o lugar se parece com a nossa boa e velha Lua. Mas depois de pousar, você descobre que é uma ilusão. Ao redor de sua nave espacial, existem crateras deixadas por meteoritos. A superfície do planeta está repleta de enormes colinas íngremes. Algumas delas têm 3 quilômetros de altura e se estendem por centenas de quilômetros. Você começa a perfurar e percebe imediatamente que vai ser difícil. Mercúrio é o segundo planeta mais denso do Sistema Solar, superado apenas pela Terra. A camada externa é de 400 quilômetros de crosta sólida e manto rochoso. Depois de passar por ela, você vê o núcleo metálico de Mercúrio, que ocupa o equivalente a quase 85% do volume do planeta e contém mais ferro do que qualquer outro que conhecemos. Não é preciso mais furar. O núcleo externo é líquido. Mas, uma vez que se alcance o núcleo interno sólido, é necessário ligar a broca novamente. O próximo planeta a explorar é Vênus, o mais quente do Sistema Solar. As temperaturas médias de lá são tão altas que podem até derreter chumbo. A pressão é 90 vezes maior do que na Terra. Sua espaçonave está viajando através de nuvens espessas de ácido sulfúrico. A superfície de Vênus é marrom avermelhada e extremamente seca. Você pousa no meio de uma planície plana e lisa. Planícies como essa cobrem 2/3 da superfície do planeta. Bom, ao trabalho. A broca começa a se mover pela crosta, que consiste principalmente em basalto e tem quase 20 quilômetros de largura. A próxima camada é um manto rochoso derretido. Depois de algum tempo, você tem a sensação de que nunca vai acabar. Não é de admirar, são 1.900 quilômetros de espessura. Finalmente, você chega ao núcleo de ferro metálico. É enorme, 2 vezes mais largo que um manto. Está vendo aquela esfera azul ligeiramente à esquerda? É a Terra. Que tal passar por ela por enquanto e voltar mais tarde? No momento, Marte parece muito mais emocionante. O lugar está frio. A temperatura é de menos 60 graus Celsius. O planeta parece avermelhado. E assim que você der o primeiro passo na superfície, ficará claro o porquê. O chão está coberto de poeira cor de ferrugem. Partículas finas também estão flutuando no ar ao seu redor. Na maioria dos lugares, essa camada de poeira tem 2 metros de espessura. Você começa a perfurar a crosta fina do planeta. Ela é formada de rocha basáltica vulcânica. Logo, alcança o manto, que é composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. Algo como pasta de dente rochosa macia. O manto marciano é muito mais fino que o da Terra. Tem 1.770 quilômetros de espessura no máximo. Você sente que a broca começa a se mover de maneira um pouco diferente. Deve ser o núcleo. Ele é feito principalmente de ferro, níquel e enxofre e tem entre 1.450 e 1.900 quilômetros de diâmetro. E ao contrário do núcleo terrestre, não se move. É hora de visitar o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Quase 1.300 terras poderiam caber nesta coisa enorme. Também é assustadoramente quente. O núcleo chega a cerca de 24.000 graus Celsius. Mas você não pode pousar lá, porque ele não tem uma superfície sólida. Trata-se de um gigante gasoso. A palavra-chave aqui é gás. Sua broca também é inútil, pelo menos em um primeiro momento. Enquanto desce, você observa nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas passando. Graças a elas, Júpiter parece colorido e lindamente listrado. Você continua indo mais fundo em direção ao centro do planeta. A atmosfera é composta de hidrogênio e gás hélio. Logo dá para ver o hidrogênio se tornando líquido sob imensa pressão atmosférica. E mais perto do núcleo, esse líquido se transforma em uma mistura de hidrogênio metálico e hélio. Você alcança algo que parece um núcleo, mas mesmo com a ajuda do seu equipamento, não consegue descobrir se é uma bola de líquido derretida ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. Talvez um dia os astrônomos o ajudem a responder essa pergunta. O próximo planeta é excepcionalmente ventoso, como eu. Os ventos em Saturno viajam a mais de 1.770 km por hora no Equador. De cima, parece que o gigante gasoso tem uma superfície sólida marrom amarelada. Você passa por várias camadas diferentes de nuvens e, de repente, percebe que não pode pousar sua espaçonave aqui também. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Tem apenas 1/8 da densidade média da Terra. Se você encontrasse uma piscina grande o suficiente para que o planeta anelado coubesse dentro, o gigante gasoso flutuaria. Se continuasse descendo, provavelmente teria encontrado o núcleo de Saturno.
É provável que ele seja rochoso, com hidrogênio e hélio ao redor. Ah, você está se aproximando do gigante de gelo Urano, o que significa que haverá alguma superfície para pousar. Ou não. O planeta não é sólido. Você voa pela atmosfera superior e afunda no centro de gelo líquido. O gelo, que constitui 80% da massa do planeta, é na verdade um fluido quente e denso. Consiste em água, gelo de amônia e metano. Essa parte de Urano às vezes é chamada de oceano de água amônia. E esse gelo envolve um núcleo rochoso sólido. É aí que dá para finalmente usar sua broca. O núcleo é pequeno, metade da massa do da Terra. Comparado a outros planetas, também é bastante frio, apenas 5.000 graus Celsius. Você está chegando ao ponto mais distante de sua jornada, Netuno. Ele tem 4 vezes o tamanho da Terra, mas é 17 vezes mais pesado. A superfície azulada que vê ao se aproximar é uma camada de nuvens permanentes e gás em redemoinho. Abaixo dessa superfície há um grande manto, líquido e em brasa. Ele é rico em metano, amônia e água, e tem a massa de 15 terras. Por fim, algo para perfurar. O núcleo de lá é sólido, consiste principalmente em ferro e outros metais. Continue perfurando até chegar a uma profundidade de 7.200 quilômetros. Os astrônomos têm quase certeza de que é onde se pode encontrar uma camada de diamante. Isso mesmo, chovem cristais de diamante lá. É hora de voltar para casa. As pessoas fizeram buracos bem profundos aqui, mas nenhum foi suficiente para atravessar a crosta. Depois que as brocas percorreram 1/3 do caminho, a temperatura atingiu 180 graus Celsius e o equipamento não funcionou mais. Mas a sua broca é muito mais forte do que isso. É por isso que dá para se mover facilmente pela crosta. Ela ocupa apenas 1% do volume da Terra e é dividida em placas tectônicas. Elas permitem que o calor escape da parte interna. Você alcança o manto. Esta camada tem cerca de 3.000 quilômetros de espessura e corresponde a quase 84% do volume do planeta. É constituída por rochas de silicato ricas em ferro e magnésio. Não é mais necessário perfurar. O núcleo externo de 2.400 quilômetros de espessura é líquido. É composto de ferro e níquel, mas a pressão não é alta o suficiente para que sejam sólidos. Você ultrapassa a fronteira entre o núcleo externo e o interno. É um grande desafio. A temperatura lá é de 6.000 graus Celsius. Tão quente quanto a superfície do Sol, e a pressão é 3.300.000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.200 quilômetros, o que corresponde a 20% do raio da Terra e 80% do da Lua. Os cientistas sabem o que está acontecendo sob a crosta dos planetas que estão a milhões e bilhões de quilômetros de distância de nós, e nem precisam ir lá, perfurar a superfície e espiar. Eles juntam informações sobre a densidade do planeta, campo magnético, cordilheiras, calor e atividade sísmica para fazer suas suposições. Por exemplo, o campo magnético da Terra serve como um escudo para nós e para a atmosfera contra as explosões e ventos solares. Os cientistas acreditam que ele existe graças a um núcleo de ferro quente interno, que gira e provoca uma proteção invisível, como se fosse um dínamo enorme e escaldante. E esse campo magnético é muito mais forte do que em Marte. Provavelmente significa que algo aconteceu ao núcleo do planeta vermelho. Quem sabe tenha esfriado e meio que desligado. Ou talvez, no início, não houvesse nenhum campo magnético. Existem muitos vulcões ativos na superfície daqui. É assim que os cientistas podem concluir que deve haver uma crosta relativamente fina. E o manto deve ser feito de magma líquido. No entanto, os vulcões marcianos não estão mais ativos. Talvez houvesse um manto líquido quente sob a crosta do planeta. Mas depois que os vulcões se formaram, algo deu errado. O interior provavelmente esfriou, ou as crostas, de alguma forma, ficaram mais espessas. O que quer que tenha sido, impediu com sucesso o magma de chegar à superfície. E então, também a atividade sísmica. Se muitos Terra ou Marte ou Vênus motos acontecem no planeta, há muita coisa ocorrendo sob a superfície. Se falamos da Terra, são os movimentos das placas tectônicas. A maioria dos terremotos acontece ao longo de suas bordas. Se houver pouca atividade sísmica no planeta, ele pode não ter placas tectônicas. Então, seu interior se mantém calmo. Os pesquisadores também prestam atenção em quanto tempo uma onda sísmica leva para atravessar um planeta ou como ela ecoa por dentro. Isso pode ajudar a obter mais informações sobre a densidade da crosta, de que é feito o manto e assim por diante. Mas os cientistas precisam ser extremamente cuidadosos com as causas desses terremotos.
Às vezes podem ocorrer depois que meteoritos atingem o planeta e não têm conexão com os processos que acontecem sob a superfície. Claro, esses dois últimos métodos funcionarão apenas com planetas rochosos, principalmente porque os gigantes gasosos não possuem vulcões nem atividade sísmica. Rapaz, toda essa conversa sobre crostas finas e crostas grossas está me deixando com fome. Ei, quer pizza? O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em duas partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito. Então, se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago,
mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 quilos em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 quilos. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece. É um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que, do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no Sistema Solar é a massa do Sol, em particular, o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso Sistema Solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias.
Entre todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é única, pois só ela desenvolveu vida. Mas e se tivermos um concorrente? E se uma segunda Terra aparecesse do nada? Então haveria 2 cenários distintos. O primeiro é a destruição de ambos os planetas. O segundo tem um final inesperado, mas bastante lógico. Vamos começar com o cenário catastrófico. A segunda Terra, com as mesmas condições, só poderia existir se recebesse absolutamente a mesma quantidade de luz solar que o nosso planeta. A órbita que a Terra segue é perfeita para obter a quantidade necessária de calor solar. Se estivéssemos um pouco mais longe, toda a superfície do nosso planeta se assemelharia à Antártida. E se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, todos nós viveríamos em um imenso deserto habitado por pouquíssimos seres vivos. Então, para que a segunda Terra seja idêntica à nossa, ela precisa seguir a órbita do nosso planeta. 2 objetos massivos podem existir próximos um do outro. A união da Terra e da Lua é um grande exemplo disso. Mas, se o segundo objeto fosse tão pesado e enorme quanto o nosso planeta, não haveria espaço suficiente para ambos. A gravidade das 2 terras seria um grande problema. Os 2 mundos colidiriam, pois seriam puxados um em direção ao outro. Esse processo duraria centenas de milhões de anos. No final, os 2 planetas se transformariam em um único mundo gigante. Seus restos ficariam voando ao redor do planeta recém-formado, lembrando os anéis ao redor de Saturno. Ou um dos planetas empurraria o outro para fora de sua órbita. Nesse caso, uma das terras se lançaria em direção ao Sol e queimaria como um fósforo na atmosfera dele. Também é importante lembrar que a Terra está se movendo a uma velocidade de 105 km por hora o tempo todo. Isso é mais de 80 vezes mais rápido que a velocidade do som. Agora, imagine 2 planetas enormes que estão voando um em direção ao outro nessa velocidade. Mesmo um organismo microscópico vivendo na boca de um vulcão não teria chance de sobreviver à colisão de 2 terras. Até a Lua seria despedaçada pela onda de choque. Mas vamos imaginar que a gêmea da Terra está seguindo outra órbita, em algum lugar entre Marte e a Terra. Mesmo nessa situação, a vida das pessoas mudaria para sempre. A propósito, a teoria de que a Terra poderia ter uma gêmea surgiu há muito tempo. Cientistas do passado acreditavam que um segundo planeta poderia estar escondido no lado oposto do Sol. Graças às tecnologias modernas da astronomia, sabemos que essa teoria não é verdadeira. Caso contrário, nossos telescópios e outros equipamentos já teriam captado alguns sinais desse planeta. Os cientistas estudam objetos espaciais a milhares de anos-luz de distância de nós. Então, eles definitivamente notariam outro mundo nos arredores. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar que a segunda Terra existe e que nós a descobrimos recentemente. Todo o campo da astronomia e da astrofísica recebe imediatamente centenas de bilhões de dólares em financiamentos. O estudo da gêmea da Terra se torna uma meta prioritária para as pessoas. Especialistas apresentam inúmeras hipóteses sobre como é a segunda Terra e o que está acontecendo lá. O planeta fica quase à mesma distância do Sol que nós. Isso significa que o clima deve ser o mesmo. Logo, os cientistas descobrem que a sósia da Terra tem água líquida e continentes, mas que não são como os nossos. Suas formas e localização são diferentes. É bem provável que exista vida lá também. Mas qual é a origem dela? Há uma hipótese de que a vida no nosso planeta surgiu graças aos aminoácidos trazidos para cá por um meteorito. É altamente improvável que a mesma coisa tenha acontecido em outro mundo. A vida deve ter surgido lá de uma maneira completamente diferente. Talvez os peixes não tenham saído da água naquele planeta, e as primeiras criaturas inteligentes tenham aparecido no oceano e podem ser anfíbios com escamas e barbatanas, ou monstros semelhantes a polvos com enormes tentáculos. Os peixes na segunda Terra poderiam ter saído da água e desenvolvido membros, mas e se eles não gostassem de andar no chão? Então, esse mundo pode ser habitado por pessoas inteligentes, que são pássaros. Ou a vida poderia ter se originado nas profundezas do solo. Então, a evolução teria gerado toupeiras humanoides ou vermes altamente desenvolvidos. Para descobrir com certeza, os cientistas enviam um astromóvel para lá. Uma missão semelhante em Marte foi um sucesso, então não deve haver problemas com essa. As pessoas na Terra estão esperando. O que vamos encontrar do outro lado? Levará vários anos para a nave chegar lá. Curiosamente, 2 dias após o lançamento, ela retorna. Mas essa não é a nossa sonda espacial. Durante todo esse tempo, os habitantes da segunda Terra também observavam nosso planeta. Em dado momento, também enviaram uma sonda que é feita dos mesmos materiais que a nossa. Ela tem uma câmera e um dispositivo para gravação. Mas as pessoas estão preocupadas, porque o astromóvel se parece com uma aranha mecânica.
Será que nesse mundo vivem tarântulas gigantes? Os cientistas entenderam que precisamos nos comunicar. Enviamos aos nossos visitantes um sinal de rádio com algumas informações sobre nossa civilização. Eles pegam essa mensagem e enviam a deles, com símbolos estranhos que lembram rabiscos. Linguistas de todo o mundo estão tentando decifrá-la. Enquanto isso, os astrônomos enviam aos visitantes uma gravação da fala humana. Alguns dias depois, nossos satélites captam uma mensagem dos nossos vizinhos espaciais, com suas vozes. Os cientistas estão prestes a tocar a gravação. O mundo inteiro está ouvindo, prendendo fôlego. É um rosnado. Um rosnado terrível e absolutamente incompreensível, com pausas e um ritmo inusitado. Mas não é nada parecido com a fala humana. O planeta inteiro está em pânico. Todos os países estão se preparando para uma invasão. O mais importante agora é construir escudos para proteger o planeta. Ninguém consegue descriptografar as mensagens. É possível que nossos vizinhos também não nos entendam. As pessoas fazem uma última tentativa de estabelecer algum contato. Enviamos um vídeo para explicar aos nossos visitantes, com a ajuda de gestos e sinais, que só queremos paz e colaboração. A resposta não demora muito. Nosso satélite recebe o arquivo de vídeo deles. Os cientistas reproduzem a gravação. É chocante! Vemos dinossauros em trajes robóticos. A vida na segunda Terra vem se desenvolvendo como no nosso planeta. Mas o terrível meteorito gigantesco não caiu lá. Ao longo de milhões de anos de evolução, os dinossauros foram ficando inteligentes. No vídeo, eles estão rosnando e apontando com suas garras para a imagem da nossa Terra. Então, começam a rosnar ainda mais alto e... Isso é uma risada! A gravação termina. As pessoas consideram essa mensagem o anúncio da invasão. Vários anos se passaram. Durante esse tempo, os cientistas trocaram mensagens com os dinossauros várias vezes, e parece que estamos começando a entendê-los. Acontece que os répteis também querem paz. Dizem que o planeta deles já foi habitado por humanoides parecidos com os humanos, mas uma grande inundação acabou com eles. Os dinossauros conseguiram sobreviver e evoluir. São seres inteligentes. Levará muitos anos até que as pessoas ponham os pés no planeta deles. E quando isso acontecer, a humanidade se sentirá aliviada, percebendo que não estamos sozinhos. Mas e se não houvesse vida inteligente na segunda Terra? As pessoas também ficariam felizes. Nós saberíamos que sempre teríamos outra casa. Talvez deveríamos começar a explorar a gêmea da Terra imediatamente ou começar a minerar os recursos dela para reabastecer os nossos. De qualquer forma, nossas vidas não mudariam de imediato, pois aquela Terra está muito longe do nosso planeta. Dezenas de gerações viveriam antes que as pessoas começassem a se estabelecer na segunda Terra. Nosso planeta natal estaria perdendo cada vez mais recursos. Então todos gostariam de se mudar para um novo mundo. No início, apenas os mais ricos poderiam ir. Mas com o tempo, as viagens espaciais se tornariam mais baratas. As pessoas provavelmente investiriam muito dinheiro para construir um paraíso na segunda Terra. Se isso acontecesse, poderíamos visitar esse mundo durante nossas férias, para respirar ar puro e curtir a natureza. De qualquer forma, a população humana cresceria. Isso significa que, mais cedo ou mais tarde, a segunda Terra se tornaria tão populosa quanto a primeira. Então, as pessoas começariam a procurar um novo lar entre as estrelas. A propósito, se existe vida em um planeta semelhante ao nosso, é provável que se pareça com... polvos. Existe até uma teoria de que os polvos vieram de algum outro mundo para a Terra. Qualquer animal tem vários estágios evolutivos de desenvolvimento. Por exemplo, elefantes e mamutes descendem de um ancestral comum há 5 ou 6 milhões de anos. Olhando ainda mais longe, quase todos os mamíferos evoluíram de um ancestral que compartilhavam com os répteis. Cada espécie vem mudando ao longo de milhões de anos. Mas não os polvos. De repente, eles apareceram em uma árvore genealógica. Do ponto de vista da evolução, as lulas teriam que evoluir para polvos daqui a milhões de anos. Mas veja, elas já estão aqui. Além disso, os polvos são incrivelmente inteligentes. O código genético deles é muito mais diversificado que o humano. Eles podem ser visitantes de outro planeta semelhante ao nosso. Mas claro, isso é apenas uma hipótese.